Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Olá, Elite Oculta! Eu vim aqui contar um relato para vocês. E este relato é totalmente verdadeiro. Quem me contou foi a minha falecida avó, mas o mesmo não ocorreu com ela, e sim com um amigo que também frequentava a religião dos Testemunhas de Jeová. E o mesmo não tinha o costume de mentir. Esse rapaz morava numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Eu não consigo me lembrar o nome da cidade, mas era uma cidade pequena, e as casas ficavam muito distantes uma das outras. Bem, era uma noite de quaresma, porém uma noite normal. E não era noite de lua cheia. Era por volta das 11 da noite. Durante a noite, esse amigo da minha avó se levantou para pegar um copo de água na cozinha, pois acordou com muita sede. Ele foi até a cozinha. Não acendeu nenhuma luz. Foi no escuro mesmo. Quando chegou na cozinha, ele abriu a torneira e pegou a água. E olhou pela janela. E ali, do lado de fora, tinha uma criatura horrível, com as patas na janela, encarando ele com os olhos amarelados. Ele conta que aquela criatura era imensa e tinha pelos negros por todo o corpo. E a sua cara lembrava muito a cara de um cachorro. Só que aquilo era enorme e tinha uma expressão demoníaca. Aquela coisa estava com as duas patas na janela de vidro da cozinha. Estava observando há algum tempo. E ele só percebeu aquela criatura do lado de fora devido ao enorme fedor que saía daquela aberração. Ele se arrepiou do dedão do pé até a espinha. Saiu correndo dali e foi em direção ao quarto, e se encolheu nas cobertas até conseguir dormir. No outro dia, ao acordar, ele viu as marcas da pata do bicho na janela. Bem, ele descreveu a criatura como um lobisomem. E ele jura que só pode ser um lobisomem, pois na região que ele mora nunca se encontraram ursos. Olá! O que irei relatar aqui neste canal será apenas um resumo do que verdadeiramente aconteceu comigo. Este fato ocorreu no dia 2 de maio de 1951. Eu e o meu irmão vivemos algo terrível, que veio a destruir a minha vida e a dele, e de uma família inteira. Não irei falar o meu nome, mas chamarei o meu irmão pelo nome de Pedro. Eu e o meu irmão éramos muito ligados desde menino. Morávamos na época no Rio de Janeiro. Mas tínhamos um sítio na Bahia. Era um sítio muito bom, que recebemos de herança de nossos pais. E sempre estávamos mais no sítio do que no Rio de Janeiro. Adorávamos aquele lugar, pois lá tinha de tudo. Pois desde criança adorávamos caçar. E crescemos assim. Quando os nossos pais morreram, o meu irmão tinha 21 anos, já era casado e tinha uma filhinha. Eu era o mais velho, tinha 25 anos. E vivíamos com uma boa renda de lojas e casas, que tínhamos alugadas, que também foi de herança. Meu irmão veio para morar no sítio, com a sua família. E eu, solteiro, fiquei no Rio de Janeiro. Sempre ouvíamos relatos que havia muitos casos de ataques de lobisomem ali pelo sítio. Sempre escutávamos essas histórias desde que éramos crianças,
Os nossos pais costumavam nos contar. Certo dia, o Pedro estava cavalgando e caçando pelo sítio, e já era tarde. Ele estava a cerca de 2 quilômetros de sua casa, no meio de uma trilha que cortava uma mata fechada e fazia parte de outras terras que ficavam ao lado das nossas terras. Ali havia tantas matas que eram de se perder de vista. O nosso sítio ficava em Buorarema, na Bahia. Já estava escurecendo quando meu irmão deu de cara com um enorme porco do mato, o tal do javali. E este javali o atacou na mesma hora. E olha que o meu irmão estava em cima do cavalo, mas o javali era enorme e ainda conseguiu ferir o cavalo com uma mordida. Ele mordeu e fugiu, não dando tempo de atirar nele. Era lua cheia, e lá pelas 3 da manhã, a sua esposa ouviu um grande barulho de animais gritando. Os porcos estavam sendo atacados por algo. Pedro se levantou com a sua espingarda e disse que deveria ser a onça, pois já estava acostumado com esse tipo de visita nas madrugadas. Mas ele logo estranhou que os seus 3 cachorros não deram nenhum sinal. Os animais estavam cerca de 30 metros da casa. Pedro logo saiu e foi caminhando em direção ao ataque. E de repente ele encontrou seus 2 cachorros dilacerados, completamente espedaçados. Mais à frente, o outro ainda com vida, mas muito ferido. E a uns 5 metros dali, ele logo avistou uma enorme criatura negra e peluda, destruindo seus porcos. E na mesma hora, ele lembrou do javali que ele havia visto. Mas para sua surpresa, aquela criatura não era um javali, era um demônio. Aquilo se levantou em sua frente. E ele conta que era um animal grande e peludo, com braços longos, caras de cão e enormes presas. Aquilo também possuía orelhas grandes, como se fossem chifres. E foi aí que o Pedro logo gritou: "Jesus Cristo! Jesus!" O animal deu um grande grito e um rugido, como se fosse um urso. E com um único salto, pulou a cerca do chiqueiro e o Pedro atirou. O animal deu um grito de dor. Aquela aberração tinha as pernas dobradas em forma de Z. E o Pedro ficou vendo aquilo e chorando aterrorizado, enquanto a criatura corria. Ao amanhecer, o meu irmão e a sua esposa estavam desesperados com o que tinha acontecido. Estavam assombrados e tiveram 3 porcos e os 2 cachorros mortos no ataque. O meu irmão me relatou o acontecido, e eu, na mesma hora, peguei o avião e fui para a Bahia. Assim que cheguei, eu vi o meu irmão e a sua família aterrorizados. E daí, resolvemos caçar a criatura para matá-la. Deixamos a minha cunhada e a minha sobrinha em casa, armada com a calibre 12, para sua segurança. Fomos para a mata e acampamos a 3 quilômetros adentro da mata. E levamos um cabrito para servir de isca. Amarramos o cabrito e ficamos de guarda na tocaia, pois sabíamos que a criatura iria perceber, mais cedo ou mais tarde. Aquela criatura não voltaria para atacar o sítio, pois havia sido alvejada por um tiro. Por volta de 11 horas, ouvimos um rugido ao redor de nossa barraca e do animal, mas não havia nada de criatura. E quando era por volta das 5 da manhã, voltamos para casa, e ao chegarmos em casa, nos deparamos com a porta dos fundos arrombada.
e havia um rastro de sangue pelo corredor da casa, que ia até a sala que estava destruída, ensanguentada. Havia pedaços da minha cunhada por todos os lados. Enlouquecemos de terror, pois a criatura entrou na casa e a minha cunhada não conseguiu detê-la e nem afugentá-la. Aquilo veio se vingar e sabia que o meu irmão não estava ali. Ainda em estado de choque, estávamos procurando a minha sobrinha, que não estava dentro da casa. Ela só tinha 9 anos. E a encontramos atrás do celeiro, e ela estava despedaçada, completamente dilacerada. O meu irmão, enlouquecido com aquilo, sacou a sua arma e cometeu suicídio na minha frente. Fiquei aterrorizado e fui até a cidade chamar a polícia, pois lá não havia telefone na época. E o sítio ficava a 15 quilômetros do centro da cidade. Com muita dor, eu relato aqui que perdi o meu grande amigo, o meu irmão. E também perdi a minha cunhada e a minha sobrinha, de forma terrível, mortas pela criatura. Eu ainda fui intimado pela justiça, acusado das mortes. Ninguém acreditou no que havia acontecido. Resumindo, fui julgado e preso por assassinato da minha família. Fiquei preso por 8 meses e 18 dias. Só peguei a liberdade porque eu tinha dinheiro. Gente, ninguém tem ideia do que eu passei. Resumindo, a criatura fez outras vítimas. Eu larguei tudo no Rio de Janeiro e vim morar nesse sítio para me vingar da criatura que matou a minha família. Hoje estou velho, tenho a minha família e sou médico. Me mudei para Ilhéus, na Bahia, e até hoje eu ouço relato desse demônio. E consegui vê-lo uma certa vez atacando o meu cavalo, mas consegui fugir. E desse dia em diante não tem uma lua cheia que eu não venha passar a noite no sítio. Antes de eu morrer, eu sei que ainda terei um encontro com o verdadeiro assassino, o lobisomem. E só assim poderei vingar a morte da minha família. Este acontecido é comentado até hoje. Boa noite.